Olá, amiguinhos, amiguinhas, amigos e amigas. Vocês lembram da história do Cachinhos Dourados e os Três Ursos? Pois é, hoje nós vamos trazer aqui uma análise do psicanalista Bruno Bettelheim em relação a esse conto de fada. Ele escreve no seu livro A Psicanálise e os Contos de Fadas. Então, Cachinhos Dourados e os Três Ursos é um conto escocês antigo, um pouco diferente dessa história tão conhecida. E Cachinhos Dourados representa a busca da identidade. Então, vamos à história. Era uma vez uma bela família de ursos que vivia na floresta. E toda manhã, os três, pai, mãe e o ursinho, saíam de casa para passear na floresta. Mas a mamãe ursa, muito previdente, ela já deixava o mingau pronto para que, assim que eles voltassem, já comessem. E eles saíram de casa e foram passear na floresta. E uma menina andava por ali, ela tinha se perdido na floresta, viu a casa dos ursinhos tão acolhedora e ela entrou, viu que não tinha ninguém e observou 3 cadeiras e sentou em todas. Uma era muito grande, outra era muito larga e tinha uma cadeira bem pequena. E Cachinhos Dourados se sentou nela, mas a cadeira quebrou. Aí ela viu 3 pratos de mingau sobre a mesa e experimentou todos. Um dos mingaus era muito quente, o outro era muito frio e outro não era nem quente nem frio, estava delicioso. Ela comeu tudo. Depois ela viu uma escada que subia para o andar de cima e lá havia 3 camas. Uma muito dura, uma muito macia. E ela também experimentou essas 3 camas. Nessa muito macia, ela se afundou no colchão. E tinha uma cama pequena, não era nem dura nem macia. Ela deitou na cama, nessa caminha, e dormiu. Depois, os ursos voltaram para casa e Cachinhos Dourados dormindo na cama do ursinho. E a família, urso, né, fez barulho, lógico, e Cachinhos Dourados então acordou assustada, desceu as escadas, saiu correndo, pulou a janela, mas o papai urso a alcançou e eles conversaram, por fim ficaram amigos. E Cachinhos Dourados prometeu que nunca mais iria invadir nenhuma casa. E o Bruno Bettelheim analisa essa história sob a ótica da psicanálise. Esses 3 ursos, pai, mãe, filho, são felizes. Eles não tinham problemas de identidade. O pai no papel de pai, a mãe no papel da mãe, o ursinho no papel de filho. Cada um sabia exatamente a sua posição em relação aos demais membros da família. Cada um estava feliz no seu lugar, cada um tinha a sua cadeira, o seu prato, a sua cama. E no início da história, Cachinhos Dourados está perdida na floresta. Isso significa que ela busca a si mesma, ela precisa encontrar-se, encontrar a própria identidade. Quem está perdido busca alguma coisa. E aí Cachinhos Dourados entra na casa dos ursos e experimenta as 3 cadeiras, os 3 mingaus, as 3 camas. Isso significa que ela está confusa. Ela não sabe qual cadeira, qual prato de mingau e qual cama servirá para ela. É uma escolha difícil para a criança.
ser como o pai, ou como a mãe, ou como uma criança. E o Bruno explica que só nos tornamos pessoas quando nos definimos em relação a outra pessoa. E a mãe é o primeiro vínculo do filho. E é a primeira autodefinição da criança em relação à mãe. E para crescer, a criança precisa reconhecer-se criança, precisa reconhecer que ainda é criança, diferente dos pais. Isso faz parte de um desenvolvimento saudável. Agora, é preciso crescer sem regressão ao infantilismo, ou seja, retroceder numa fase ainda mais infantil. E aqui é a simbologia da Cachinhos Dourados sentando na cadeira do pequeno urso. A cadeira quebrou, ou seja, regredir a um estágio infantil abaixo da sua idade cronológica não vai dar certo. E os contos de fadas falam ao inconsciente da criança. Com todas essas imagens que eles trazem, os contos de fadas vêm ao encontro dos conflitos interiores que a criança apresenta ao longo do seu desenvolvimento. E esses contos de fadas encontram ressonância no íntimo da criança com as suas fantasias, com seus desejos, com seus medos. Por isso, é tão importante para o desenvolvimento infantil que os pais contem os contos de fadas ou outras histórias infantis para os seus filhos, mas contem com emoção, mergulhando na história, sentindo a história. Porque os contos de fadas são recursos valiosíssimos para o desenvolvimento da personalidade dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos sobrinhos, dos nossos alunos, das crianças que estão na nossa vida. Amigos queridos, muita paz a todos.